amigos, irmãos, que possamos mais uma vez louvarmos e adorarmos o nosso Deus juntos. E o meu desejo nesse dia, nesse louvor, é que o amor do nosso Deus te alcance onde você estiver. E esse amor, ele não muda, ele não falha, ele se renova todos os dias sobre as nossas vidas. Que ele possa se renovar na tua vida hoje. Vamos louvar ao nosso Deus. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha.
Olá, meus amigos da Aliança Bíblica de Porto Alegre. Quero dizer, antes de mais nada, que é um prazer poder estar com vocês, mesmo que online. Espero que um dia a gente possa, depois de que tudo isso passar, nos vermos pessoalmente, e eu espero que seja um momento bem legal para nós podermos nos encontrar, nem que seja numa Bienal ou alguma coisa assim. Então agora, devido às férias do Roberto, ele pediu então que eu estivesse ministrando para vocês online o estudo deste domingo. Então eu quero falar para vocês um texto que tem realmente me incentivado bastante. Já faz várias semanas que eu tenho olhado para esse texto, eu tenho meditado sobre esse texto, eu tenho falado sobre esse texto, e para mim é um texto bem importante, até mesmo pelo momento no qual nós estamos passando agora. Então eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, e nós vamos ler do versículo 35 até o versículo 41. Tá? Então abra aí já a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. O texto diz assim: Naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, esse ele é Jesus, tá? Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse ia se enchendo d'água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então aqui nós temos uma situação bastante específica na vida dos discípulos, e eu acho que essa situação específica ela tem muito a ensinar a minha vida e a vida de todos nós. Primeiro vamos dar uma analisada em todo o contexto. Jesus aqui estava em uma margem do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, na verdade, ele é chamado de mar, mas é um grande lago. E esse lago, ele tem algo bastante surpreendente. Ele é a mais baixa porção de água que nós temos no nosso planeta. Exatamente. O Mar da Galileia está um pouquinho mais de 200 metros abaixo do nível do mar. Então é uma depressão onde ele está ali colocado. O que acontece? Por ser uma depressão, ele está cercado de montanhas, as montanhas de Golã. E isso faz com que todo tipo de vento passe pela superfície do mar, porque os montes vão levando até lá. Eis que ao norte do Mar da Galileia tem o Monte Hermon. Esse Monte Hermon, então, ele é alto, às vezes tem até neve no cume desse monte. O que acontece então? Vem do deserto um vento quente. Esse vento quente, então, ele começa a subir a montanha e chega ao Monte Hermon. Por estar lá em cima no Monte Hermon, esse ar resfria. E por ser mais denso, esse ar começa a descer em forma de vento. O que acontece é que, como está cercado pelas montanhas de Golã, esse vento bate na superfície do Mar da Galileia e é muito comum, como era aqui na época, esses vendavais agitarem a superfície do Mar da Galileia e aí então gerar ondas enormes, cerca de 5 metros, 3 metros, dependendo da intensidade desse vento. Por isso que foi muito bem narrado por Marcos aqui. Eles estavam no barco e eis que veio um forte vendaval. É uma coisa comum o que acontecia. Os discípulos estão então nessa situação e eles começam a procurar os seus recursos. Afinal de contas, alguns deles conheciam muito bem o Mar da Galileia e eram pescadores, então estavam acostumados até mesmo
a passar por esses momentos em embarcações no Mar da Galileia. Fato é que, usando de todos os seus recursos, eles não conseguiram mudar o destino do barco, e eles então começaram a perceber que eles estavam fadados a naufragar ali. Eis que então eles procuram Jesus, e aí então interpelam a Jesus dizendo: não te importa que morramos, vai ser assim mesmo o nosso fim. Então aqui eu quero falar um pouquinho sobre dois elementos, e o primeiro deles é a tempestade. E eu quero que você me acompanhe um pouquinho, porque eu quero usar agora de uma ilustração. Para mim, o Mar da Galileia, ele é a vida pela qual nós vamos ter que passar. O barco somos nós. E a única coisa aí que não é uma ilustração é a presença de Jesus. Como Jesus estava no barco com os discípulos, nós também podemos imaginar então que Jesus está em nós, quando nos convertemos, e passamos pelas situações da vida. O que eu vejo aqui é que algumas pessoas acham que porque Jesus está na sua vida, ela não vai passar por tempestades. E quando eu olho para essa passagem, eu acho que isso não é necessariamente uma verdade. E vou dizer por que eu acho que não é uma verdade. Nós estamos passando agora por uma situação de pandemia, é por isso que estamos aqui falando de forma totalmente distante uns dos outros, e não estamos presentes nas nossas igrejas e tudo mais. Estamos passando por um momento de pandemia. Se quem tem Jesus não passasse por tempestades, nós poderíamos dizer então que quem tem Jesus não passaria pela pandemia. Não seria acometido pelo Covid-19, não morreria pelo Covid-19, ou que qualquer pessoa de nossas famílias não morreriam por causa do Covid-19. Mas eu tenho visto cristãos muito sinceros, pessoas muito fiéis, passar por essa doença. E eu, particularmente, tenho acompanhado o óbito, inclusive, de alguns líderes, de alguns pastores, por causa do Covid-19. Então a pergunta é: puxa, mas essa pessoa não tinha Jesus? Tinha. O fato de Jesus estar em nossa vida não impede que nossa vida passe por momentos de tempestade, assim como aconteceu com os nossos discípulos aqui. Então, olhando para o elemento tempestade, eu quero tirar 4 verdades a respeito da tempestade em nossas vidas. O primeiro delas é que as tempestades elas são imprevisíveis. Nós não temos como saber exatamente o momento em que as tempestades virão sobre nossas vidas. Assim como você não pode prever que tempestades assolarão o Mar da Galileia. Mas você sabe que em algum momento elas acontecerão. Assim também é com a nossa vida. As tempestades, elas são imprevisíveis, e isso quer dizer que elas vão além das nossas previsões. Então as tempestades, quando afetam a nossa vida, muitas delas nos pegam de maneira totalmente surpreendente. Nós somos surpreendidos por uma tempestade em nossa vida. Então as tempestades em nossa vida, elas podem acontecer por meio de saúde, talvez estejamos bem, está tudo certo, até que venha o diagnóstico de uma doença complicada, de uma doença incurável, ou mesmo de um Covid e a piora desse quadro de saúde. Então essa é um tipo de tempestade pelo qual nós passamos. Também pode ser financeiro. Nós estamos passando aí por um momento de pandemia que fechou por algum período de tempo várias lojas, estabelecimentos. Nós tínhamos pessoas cujos seus negócios estavam indo bem, e de repente agora esses negócios precisam parar de funcionar e o ganho acaba não acontecendo, não entrando. E isso nos traz tempestades financeiras, porque as contas elas continuam chegando em nossa casa, mas os recursos nós não temos mais como ganhá-los. Então isso é também uma tempestade. Também pode ser uma tempestade nos relacionamentos. Talvez você imaginava que nunca ia romper uma amizade com alguém e de repente por um evento, por uma situação,
essa amizade é rompida e você acaba não conversando mais com aquela pessoa por por diversas ocasiões que impediram que você previsse tudo isso. Pode ser uma sociedade, um negócio, pode ser alguma coisa assim. Então, o primeiro elemento das tempestades da nossa vida que nós temos que aprender é que a tempestade é imprevisível. Segunda coisa que a tempestade para mim, ela é inevitável. Os discípulos não podiam, quando estavam no meio da tempestade, dizer, não, para tudo e vamos procurar agora uma outra forma de atravessar o lago. É inevitável, eles tinham que passar e esperar a tempestade passar para que pudessem continuar a sua viagem. Então, a tempestade, além de ser irrepreensível e além de nossas preparações, ela é inevitável e ela está além dos nossos planos. Muitas vezes não planejamos passar por tempestades. Quando eles entraram naquele barco, que eles já tinham feito essa travessia várias vezes, talvez eles não imaginaram que iam passar por essa tempestade. Então ela foi inevitável para eles naquele momento. E um terceiro elemento da tempestade é que ela é inadministrável. Não há como ser administrada. Ela vai além das nossas capacidades, das nossas forças. Quando começou a tempestade, aqueles discípulos, principalmente aqueles que eram acostumados com barcos e o Mar da Galileia, talvez disseram, não, peraí, eu vou usar aqui desses recursos que eu tenho, que eu sei que são suficientes para passar por tempestades. O problema é que essa tempestade foi aumentando, e eles não conseguiam mais administrar. E aí é que veio o clamor, então, àquele que estava lá no barco, Jesus, dizendo, Jesus, não te importa então que a gente morra. Por quê? Estamos em um momento de uma tempestade que foi imprevisível, inevitável, e agora ela é inadministrável. Nós não estamos conseguindo mudar o rumo. E o que acontece? O barco estava se enchendo d'água, e eles descobriram, ou pensaram, que o fim dele seria então o naufrágio. O quarto elemento de uma tempestade, então, é que, embora ela seja imprevisível, embora ela seja inevitável, embora ela seja inadministrável, ela é uma oportunidade de crescimento. É aqui que faz toda a diferença ter Jesus no barco. Porque uma tempestade na qual nós passamos sem Jesus, realmente estamos fadados à destruição. Mas a tempestade, quando passada com Jesus no barco, é uma oportunidade de crescimento. Por quê? Porque nessa tempestade, nesse momento duro de nossa vida, há um propósito divino. Mesmo que nós possamos não entender no momento da tempestade, mesmo que nós demoremos ainda muito tempo para entender, há um propósito divino no meio disso tudo. Então, as tempestades, quando acabam os nossos recursos, quando acabam as nossas forças, nós então vamos até Cristo. E assim como esses discípulos, nós vamos clamar a Ele. Então, esse é o elemento da tempestade. Agora vamos para a segunda parte de toda essa situação aqui. Por quê? Porque agora tudo vai girar ao redor de 3 perguntas. E eis aqui o que Jesus quer ensinar aos seus discípulos nesse momento. A primeira pergunta é a pergunta que os discípulos fazem para Jesus, no versículo 38. Mestre, não te importa que morramos? Ou seja, Jesus, tu estás alheio ao nosso sofrimento? Tu estás alheio à nossa dor? Tu estás alheio ao nosso desespero? O que está acontecendo, Jesus? E eu acho que essa é uma pergunta muito importante. De certa forma, eu lembro que Marta, quando teve seu irmão Lázaro doente, e manda alguém ir até Jesus para chamar. Jesus estava a 1 dia de distância de Betânia, que era a casa de Lázaro. E alguém chega lá e fala para Jesus, Jesus, Lázaro está doente, é necessário que você vá lá acolher o teu amigo. Jesus poderia ter imediatamente abandonado o que estava fazendo e ido até Betânia. Então seria 1 dia até que Jesus chegasse a Betânia. Mas o texto diz que quando Jesus foi avisado da morte de Lázaro, Jesus ainda se demorou mais 2 dias aonde estava
E aí então se dirige até a cidade de Betânia. E quando chega lá, qual é a notícia que dão para Jesus? Lázaro está morto há 4 dias. E é interessante como quando durante essa situação, ela, a irmã de Lázaro, cobra Jesus e diz: Jesus, se tu tivesse aqui antes, meu irmão não teria morrido. O que essa mulher quer dizer nesse momento? Ela está dizendo mais ou menos nas palavras dela: Jesus, você se atrasou. Você não veio quando era necessário. E Jesus não atrasa nunca. Jesus chega no tempo certo. E ele tinha uma grande lição para ensinar a ela e a todos os que veriam a ressurreição de Lázaro. Ao mesmo tempo, eu também lembro de Jó, quando está sofrendo por Deus, e ele diz em um momento dado do seu sofrimento: eu fui abandonado e esquecido por Deus. Deus não se importa comigo. Eu clamo, clamo, clamo e eu não tenho resposta. Assim é comigo e com você. Você já teve a sensação de que as suas orações não passam do teto do teu quarto? Elas não chegam até o céu. Elas não são ouvidas e acolhidas por Deus. No momento de tempestade, muitas vezes essa é a pergunta que fazemos para Deus. Deus, tu não te importa com a gente. Então, parecia que Jesus estava alheio à aflição dos seus discípulos. Talvez os discípulos estivessem dizendo assim: mas nós estamos fazendo tudo certo. Que é o que nós fazemos às vezes também. Estamos servindo a Deus, estamos orando, estamos lendo a Bíblia, estamos tentando desenvolver um caráter aprovado e ainda assim estamos passando por uma tempestade. O que está errado aqui? Não tem nada de errado. A questão é que nós estamos passando por um plano e por um tempo que não são nossos, mas são de Deus. Então, nesse momento, nós precisamos olhar para Deus e entender que o plano e o tempo não é nosso, mas Jesus não está alheio ao nosso sofrimento. O problema é que às vezes o silêncio de Deus nos perturba e parece uma inatividade divina. Quando Deus não age em favor do que nós pedimos, quando Deus não age em favor do que nós clamamos, parece que Deus está como Jesus dormindo lá no barco. Eu senti isso várias vezes durante o início desse ano. Eu clamava a Deus, eu pedia a Deus em oração. E o que eu sentia era que realmente Jesus estava dormindo no barco. Ele estava inativo. Ele não estava pensando no meu sofrimento, na minha aflição, na minha dor. Parecia que ele estava inativo. E eu sei, isso perturba o coração. Perturbou o coração dos discípulos que disseram: puxa, Jesus, então é isso mesmo. Mas Jesus está no controle. Mesmo que Jesus pareça estar inativo, Jesus vai entrar em ação no momento em que ele achar necessário e preciso. Então nós precisamos confiar nisso. Então, Jesus agora vai fazer uma pergunta aos seus discípulos. Depois que eles clamaram, a segunda pergunta dessa segunda parte da parábola aqui, da situação da tempestade aqui, Jesus fala: por que estão tão temerosos? Por que estão tão temerosos? Vocês ainda não têm fé? Por que vocês estão com tanto medo? Vocês não têm fé? E essa pergunta, ela realmente é extremamente profunda, porque Jesus está dizendo que a fé e a quantidade de fé que temos e a qualidade de fé que expressamos, ela está diretamente ligada à quantidade de medo que nós estamos sentindo. Jesus diz: vocês não precisam ter medo. Tenham fé em mim. Vocês vão passar por tempestades, vai haver momentos difíceis na vida de vocês, mas vocês precisam confiar em mim. E quando a fé está crescendo, o medo vai diminuindo. Então Jesus diz aos discípulos: vocês não precisam ter medo. Por que Jesus diz que eles não precisariam ter medo? Olha como é que começa o versículo 35. Jesus disse: vamos para o outro lado.
não está nos planos de Jesus afundar no meio do mar da Galileia. Jesus está dizendo, vamos para o outro lado. Eles tinham que confiar, se Jesus disse que ia chegar do outro lado, ele ia chegar do outro lado. Por quê? Porque ele é Jesus. Esse era o plano inicial e Jesus vai cumprir o seu plano inicial. Então, às vezes, o que nos falta é só a perspicácia de observar o que Jesus realmente está nos dizendo, e isso nos ajuda a colocar a nossa fé no lugar certo. O medo, então, ele é um sinal de falta de confiança. Assim como Tomé, quando teve que tocar nas chagas de Cristo, ele precisou daquela atitude para que a sua fé pudesse ser plenamente exercida. Mas Jesus diz, muito mais felizes serão aqueles que não vão tocar e que não vão ver e ainda assim crerão. Então a fé, ela vai espantando o medo. Fé em Cristo é sentir paz mesmo no momento da tempestade. É isso que Jesus está tentando nos ensinar aqui. Mesmo no momento do Covid, mesmo durante a perda de um familiar querido nosso, mesmo diante de uma situação financeira calamitosa, ainda assim nós vamos exercitar a paz de Cristo em nossas vidas, mesmo que a situação seja conflitante. E agora, então, vem a pergunta, a terceira, que é a pergunta que os discípulos fazem novamente, depois que Jesus acalmou toda a tempestade. E a pergunta é, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? E essa é uma pergunta que você e eu precisamos responder de forma muito correta na nossa vida. Quem é esse? E eu fui atrás de alguns versículos ou de alguns termos usados para Jesus, e eu encontrei alguns deles na Bíblia. Então a pergunta, quem é este para a minha vida? Quem é este para a tua vida? Pode ser respondida assim, Jesus é aquele que é antes da criação do mundo. Ele já existia antes de todas essas coisas serem criadas. Mais do que isso, Jesus é aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas. Este é aquele que garante a nossa paz no meio das tempestades. Jesus é aquele que sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra. Esse é o Cristo a que nós servimos. Esse é aquele que convidamos para fazer parte do nosso barquinho durante as tempestades da vida. Jesus é aquele sobre quem os profetas apontaram. Todo o Antigo Testamento aponta para este Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus é aquele que simboliza todas as festas e comemorações de Israel. Jesus está presente na Páscoa, Jesus está presente nos elementos do templo, Jesus está presente nos elementos do tabernáculo, Jesus está presente em todo o invólucro religioso de Israel. Jesus é aquele que representa tudo nas festas e cerimônias religiosas de Israel. Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus é o Alfa e o Ômega. Jesus é o pão da vida. Jesus é o bom pastor. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus é a videira verdadeira, aquela em quem, quando nós estivermos conectados, daremos muito fruto. Este é aquele que garante que vamos passar por essas tempestades de nossa vida, mas passaremos com Ele. Estaremos juntos dele. Jesus é aquele que garante que a tempestade vai se acalmar e que o mar vai ficar calmo e o vento vai parar no momento decisivo que Ele planejou para as tempestades de nossa vida. Então, meus amigos da Aliança Bíblica de Porto Alegre, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para nós. Estamos sim passando por momentos difíceis, estamos sim passando por
momentos turbulentos, estamos sim passando por um momento como sociedade de perguntas, de questionamentos, ou seja, estamos sim passando por tempestades. Mas eu quero lembrar quem está junto conosco nesse barco. E essa é a nossa garantia. Jesus Cristo, aquele que se fez carne, que morreu entre ladrões para nos dar a vida eterna. Esse, o Deus Todo-Poderoso, por meio de quem todas as coisas foram criadas, é quem está conosco nesse barco. Então eu quero que você ore agora nesse momento, junto comigo, e a gente possa confiar na presença de Jesus no barco e saber que os momentos de tempestade são limitados. Poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz ressurgir e a morte vencer. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz ressurgir e a morte vencer. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixar, jamais nos deixar. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falha, Ele nunca falha. Ressurgir e a morte vencer. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, ressurgir e a morte vencer. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso. Vamos orar? Senhor Jesus, agradecemos a Ti por essa passagem. Agradecemos porque nesta passagem sabemos que Tu estás presente em nossa vida. E isso vai fazer com que sempre que nossa vida passar por momentos turbulentos, Tu estarás presente. Nós vamos sim passar medo, nós vamos sim passar por inseguranças, mas ainda assim, a Tua presença ali vai nos garantir
que o nosso barco vai chegar ao outro lado do Mar da Galileia. Então, Deus, que possamos tão somente confiar e clamar a Ti em todos os momentos. É isso que nós pedimos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Então, meus amigos, que dentro em breve possamos nos encontrar pessoalmente, mas ainda assim, que a palavra de Deus seja aquilo que nos edifica hoje e todos os dias. E um até breve, um grande abraço para vocês.